Juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje, capítulo 33, o sistema nervoso. Alguns espíritas consideram o sistema nervoso físico como uma parte mais materializada do perispírito, algo assim como um prolongamento ou anexo responsável pela emissão e recepção de mensagens que chegam e partem do perispírito. Ora, se o sistema nervoso físico integrasse o perispírito, toda a parte relativa ao desempenho e controle das atividades do organismo que a ele se submete entraria em desordem com o afastamento perispiritual. Sendo o físico uma estrutura semelhante ao perispírito, esta semelhança se faz de maneira correspondente à especialização e à eterização das partes produzidas. No perispírito, o sistema nervoso também é mais etéreo e sutil que os sistemas além deles, firmando-se a obrigatoriedade dessa quintessência na especialização cerebral e nervosa, sistema de condutos por onde o espírito atua diretamente na exteriorização de mensagens e percepções de estímulos ambientais. Quando o espírito se encontra encarnado, esses estímulos chegam ao seu perispírito pelos 5 canais que constituem a base de sua vida de relação, quais sejam visão, audição, paladar, olfato e tato. Desencarnado, todo e qualquer estímulo o atinge via perispírito de maneira generalizada. Podemos dizer que ele ouve, vê e sente por todo o perispírito, sendo de fato de fácil comprovação nas reuniões mediúnicas, quando o espírito comunicante leva as mãos aos ouvidos para não escutar o doutrinador, e a voz o alcança em sua intimidade perispiritual. Igualmente o médium, que se perturba, com a visão chocante e cerra os olhos para escapar da influência. Continua malgrado seu esforço a visualizá-la com a nitidez imposta pela sua sintonia, pois observa o cenário com sua visão perispiritual, que é generalizada. As sensações passam, assim, do sistema nervoso físico, de ação localizada e circunscrita aos 5 sentidos, para o sistema nervoso perispiritual, de ação genérica em toda a sua extensão. Tomemos, por exemplo, no espírito encarnado, o canal receptivo do sentido da audição é o aparelho auditivo. Quando uma vibração provoca um movimento ondulatório no ar e as ondas atingem a frequência capaz de estimular o nervo acústico, esse direciona tal estímulo ao cérebro, na área do córtex responsável pela audição, que a transforma em percepção auditiva. No perispírito, a faculdade da audição é inerente à sua natureza, sendo toda a sua extensão capaz de receber as vibrações sonoras, independente de um canal específico, tal como ocorre nos encarnados. Se nestes só existe percepção do som com irritação ou estímulo do nervo acústico, na área do perispírito podemos dizer que todo ele é estimulável pelo som, inclusive aqueles situados aquém ou além da faixa audível para nós encarnados, ou seja, de 16 a 25 mil ciclos, vibrações completas por segundo. Se o espírito não tivesse perispírito, nenhuma sensação oriunda do mundo material, boa ou má, chegaria até ele, pois lhe faltaria o canal por onde essas sensações fluíssem, atingindo-o, ocasião em que as perceberia. É por essa razão, como detalharemos mais adiante, que existe a necessidade de regeneração da matéria perispiritual, quando esta fica parcialmente danificada pelas agressões que o espírito comete contra si próprio. Sem esse veículo de manifestação íntegro, o espírito não teria como comunicar-se livremente. Caso explodisse seu cérebro perispirítico por vontade própria, o que pode ocorrer com um tiro dado em seu ouvido físico, motivado pelo desejo profundo de morrer, por exemplo, ficaria na condição de um mudo, aqui no plano dos encarnados, pois que o espírito possui raciocínio e inteligência,
mas não dispõe de meios naturais de comunicar-se. Visto desse ponto, passemos às funções do sistema nervoso físico. Esse sistema é um conjunto de células especializadas encarregadas do controle das atividades de todo o organismo, tais como dirige as contrações musculares, controla as secreções de determinadas glândulas, comanda as atividades do estômago, pulmões, coração e intestinos, possibilita a percepção dos sentidos. Os fenômenos relacionados com a memória, os sentimentos e a inteligência são restritos ao espírito. Uma vez que desencarnado, ele os conserva de maneira integral. Durante a encarnação, o sistema nervoso físico apenas funciona como canal de exteriorização de tais fenômenos, visto que não é a sede ou matriz geradora dos mesmos. O tecido nervoso possui células estreladas, os neurônios, que se comunicam através de ramificações chamadas dendritos. O espaço entre dois neurônios recebe o nome de sinapse nervosa. Como as setas demonstram na figura a seguir, os estímulos nervosos correm dos dendritos para o corpo celular, invertendo-se no axônio, de onde partem do corpo da célula para suas extremidades. A passagem dos estímulos nervosos de uma célula para outra ocorre nas terminações do axônio, de uma com a extremidade dendrítica de outra, exatamente na sinapse nervosa. Vamos ver o desenho ilustrativo semelhante ao do livro. Temos aqui, colorido, as células nervosas ou neurônios. Podemos ver aqui os soma, o dendrito, conexo. Vocês podem ver tudo. Vocês podem ampliar o vídeo e verem detalhadamente todos os termos, todas as partes, como podem também procurar na internet ou num livro de biologia para verem todas essas partes comodamente. Percorrendo o sistema nervoso, os estímulos chegam ao cérebro, que os identifica, enviando ordens correspondentes às mensagens neles contidas. Dessa maneira, é que podemos ver imagens, perceber odores, ouvir sons, falar sobre experiências e praticar a locomoção, relacionando assim com o meio em que vivemos. Contribui para isso o sistema nervoso central e o periférico. O sistema nervoso simpático e o parasimpático são responsáveis pela vida vegetativa, representam pelo conjunto das funções que ocorrem no organismo, sem que tenhamos consciência ou participação nelas, através de nossa vontade. É o coração que pulsa, a troca gasosa dos pulmões, o peristaltismo no estômago e intestinos, a filtragem do sangue nos rins. Ao entrelaçamento de muitas ramificações de nervos e gânglios, chamamos de plexo. Em nosso corpo físico, os principais plexos localizam-se nas seguintes regiões. Alto da cabeça, o plexo coronário, da coroa. Fronte, o plexo frontal. Garganta, plexo laríngeo. Região do coração, plexo cardíaco. Estômago, plexo gástrico ou solar. Região do baço, plexo esplênico. Base da espinha, plexo sacral. Em seguida, vamos ver uma imagem, que não consta do livro essa imagem. Então, a gente pode ver aqui os plexos, como eles estão localizados no corpo físico, certo? E no perispírito. Podemos ver aqui comodamente. Essa imagem pode ser facilmente encontrada na internet. Corresponde a cada plexo no físico, encontramos centros de força, ou chakras, tendo no duplo etérico quanto no perispírito, com a diferença que os centros de força no duplo etérico possuem a mesma duração ou existência no próprio duplo, enquanto os centros de força perispirituais permanecem com ele em evolução através de milênios. Vejamos algumas funções de tais chakras. O chakra coronário, ou seja, no alto da cabeça, corresponde ao plexo coronário, situado no alto da cabeça, sendo o mais importante por ser o intermediário entre o cérebro físico e o cérebro perispiritual, funcionando como sede da consciência do espírito. Esse centro de força pode gerir os demais, impondo-lhes harmonia fisiológica,
bem como influenciando positivamente no desenvolvimento do psiquismo. Auxilia no desabrochar da mediunidade latente, em particular no desdobramento, onde o seu bom desempenho faculta excursões pelo mundo espiritual em excelente nível de consciência. Chakra frontal. Corresponde ao plexo frontal e situa-se entre os olhos, relacionando-se com a faculdade da vidência. Exercícios para ativar esse chakra podem levar a um aumento da faixa visual, facultando ao espírito a percepção de imagens do microcosmos, cenas gravadas no éter, ocorrências captadas psicometricamente, acontecimentos à distância e outros eventos relacionados com essa faculdade. No campo morfológico e fisiológico, o chakra frontal atua sobre o sistema nervoso endócrino, zelando por suas atividades. Chakra laríngeo corresponde ao plexo laríngeo e localiza-se na garganta. Atua junto ao aparelho fonador e respiratório. Esse chakra, que agindo sobre as glândulas tireoide e paratireoide, modifica o tom vocal por ocasião da puberdade, dando-lhe personalidade e estabilização. Através da mediunidade psicofônica, os espíritos comunicantes dele se utilizam, podendo o médium até mesmo reproduzir a voz, o sotaque, o idioma de quem fala, caracterizando o fenômeno chamado de xenoglosia. Vale salientar que esse órgão é muito ativo e brilhante nos inspirados cantores, poetas, oradores religiosos e naqueles que utilizam a palavra para aliviar o sofrimento de seus irmãos. Chakra cardíaco corresponde ao plexo cardíaco e localiza-se na região do mediastino, gerenciado o desempenho do sistema circulatório, o qual toma a guarda. Relaciona-se também ao controle e disciplina das emoções e sentimentos, favorecendo o desenvolvimento da intuição, tanto em relação aos sentimentos alheios quanto aos eventos futuros. Chakra esplênico corresponde ao plexo mesentérico, localizado junto ao baço, age como captador e distribuidor de energias vitais para todo o corpo, auxiliando no mecanismo de renovação das hemácias e nos fenômenos efeitos da circulação. Esse centro de força é muito importante para os passistas, pois ao desenvolvê-lo podem absorver maior cota de energias, melhorando seus desempenhos junto aos enfermos. Ao distribuir ordenadamente as energias vitais entre corpo, o duplo etérico, o perispírito, esse chakra promove uma harmonização energética na qual todo o conjunto fica vitalizado, na medida correspondente às necessidades das partes. Chakra gástrico. Localiza-se na altura do umbigo e corresponde ao plexo solar do corpo físico. Sua função é auxiliar na assimilação das substâncias vitais derivadas da alimentação humana. Quando o regime alimentar dispensa o uso de carnes, alcoólicos, gorduras, temperos picantes, esse centro de força tem o seu desenvolvimento facilitado por trabalhar com energias refinadas, o que lhe reflete inclusive um aumento de sensibilidade relativa à identificação das energias hostis ou amenas que caracterizam o meio. Chakra básico corresponde ao plexo sacral, localiza-se na base da espinha. Capta energias solares e terrestres, que são distribuídas e transformadas em outros tipos de energias ligadas ao intelecto. Reativando os demais centros de força, o chakra básico pode favorecer, quando bem orientado, o equilíbrio físico e psíquico do ser. Todos os chakras possuem atribuições de cores específicas, variando os matizes conforme o grau evolutivo do espírito. O aprofundamento desse tema demandaria largas considerações que somente uma obra específica poderia conter. Daí a superficialidade com que o abordamos. É verdade, meus amigos, há muitos livros, há muito material que pode ser buscado e encontrado sobre os chakras, suas funções. Foi muito bom lermos esse capítulo juntos. Eu aguardo a todos em breve. Abraços.